Boa noite. Hoje eu gostaria de falar fazer uma análise, na verdade, do filme Pearl de 2022, feita por Mia Goth e Ty West. Interessante que esse trabalho de Mia Goth veio de uma trilogia, né? Que veio de Max, que é o primeiro filme, né? Maxine, na verdade. O segundo é Pearl e o terceiro vai ser Maxine, né? Interessante que essa atriz Mia Goth, ela é neta de uma atriz da Globo chamada Maria Guerri. E quando eu vi mesmo a foto, tem uma certa semelhança. Mas o que o filme trata realmente é do transtorno de personalidade narcisista e como isso se desenvolve. Já avisando para quem não assistiu o filme, eu tenho spoilers a falar acerca do filme para falar acerca da trama, né? Você pode ter a opção de assistir o filme primeiro, depois ver o vídeo, ou então, né, e assistir o filme já com a visão dada, né, através da psicanálise acerca do filme. Primeiramente, né, quando a história do filme ela começa a se desenvolver, ela começa no ano de 1914, entre 1910 e 14, que é a época, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, né, e da gripe espanhola. Então, Pearl, ela vive numa fazenda que é totalmente isolada, né, da cidade. Ela vive num campo, né? Então, você vê que os personagens da trama são bem reduzidos para que possa se desenvolver, né, as características particulares de cada um, seja da mãe da Pearl, né, a própria Pearl também, e o pai dela. Então a trama ela se resolve dentro de um contexto muito forte, porque os Estados Unidos, né, o sul dos Estados Unidos é um país totalmente fundamentalista, fundamentalista religioso. E se verificarmos pela história, a mãe da Pearl é uma pessoa totalmente fria, amarga, né? E ela é capaz de demonstrar amor e carinho e afeto pela filha, né? O interessante dessa trama, na verdade, da relação da mãe com a filha, que era uma pessoa religiosa, fria, incapaz de demonstrar afeto, na verdade, ela começa a reprimir alguns aspectos da personagem principal, que seria, por exemplo, né, o contexto fundamentalista, que é religioso, e a sexualidade. Então, a atriz principal, a Pearl, ela não conseguia, por exemplo, ter manifestações pessoais, né, e também artísticas, né, porque ela não podia se expressar através daquilo que ela pensava e nem daquilo que ela gostaria de fazer, que ela gostaria muito de dançar. E a mãe dela, né, sempre reprimia a filha de experimentar o mundo, porque tinha um contexto que o mundo é totalmente, na verdade, repressor, o mundo não tem nada para oferecer, né? Então ela vive dois tipos de prisão. Ela vive a prisão objetiva, né? Por exemplo, no começo do filme mostra uma espécie de uma gaiola, é como se fosse a Pearl estivesse sendo retratado como esse pássaro dentro da gaiola, que é a prisão objetiva, e a prisão subjetiva. Ela era incapaz de expressar os seus sentimentos, né? O que o filme não trata, na verdade, mas que podemos deduzir, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa nasce tipicamente com essas características. A pessoa tem um senso de grandiosidade, né? Ou seja, ela deseja ser considerada mais ainda do que ela merece, tem uma visão exagerada de si, ela tem uma necessidade de admiração e uma falta de empatia, né? O interessante também dentro desse contexto, quando ela casa, né, com o Howard, né, que seria o amor da sua vida, né, entre aspas, ela se relacionou com ele porque ele era um homem que poderia realizar o seu sonho de ser uma dançarina, né? Então, com isso, quando ele vai para a guerra, né, para a Primeira Guerra Mundial, ela se sente totalmente abandonada, né, com isso. E com isso ela começa a odiar por isso. Então, a partir daí ela começa a ter algumas manifestações particulares do transtorno de personalidade,
narcisista, quando ela está dando banho no pai e ela segura o pescoço do pai, ou seja, ela está atingindo uma espécie de sublimação. Mas o que seria essa sublimação? Não no sentido, na verdade, de transferir uma energia para algo que não seja violento, não. Como a sua sexualidade é totalmente reprimida, ela se sente frustrada. Então ela vai fazer o quê? Vai tentar, né, descontar essa frustração tanto no pai quanto na mãe. No pai ela está dando banho, ela está tomando banho na verdade, e ela simula como seria se ela o matasse. Ela simula uma espécie de estrangulamento, né? Mas o interessante também, por exemplo, que ela também tinha muita repressão acerca da mãe, né? A mãe dava a mãe a repreendia constantemente porque a mãe conhecia a natureza violenta da filha. Então, quais são os aspectos que estão totalmente englobados com a característica da personagem principal? Que é a repressão, a violência, a carência afetiva, que vai formar os traços da personagem central, né, interpretado por Mia Goth. Interessante que, como ela se torna incapaz de realizar os seus sonhos, ela fica totalmente frustrada, né? Interessante que ela começa a ter até mesmo inveja da sua cunhada Mitzi, né? Que é uma loira, né, que vai fazer um ensaio para se tornar a dançarina, né, representante da igreja, né? Tipicamente uma igreja protestante, que é o sul dos Estados Unidos, e que ia fazer, né, representações em todos os estados. Então ela vê na Mitzi, né, uma espécie que ela roubou algo que era de interesse dela, que era o papel dela cumprir nesse mundo. Então ela viu que a Mitzi como uma pessoa que a invejava muito. Então, conforme ela invejava a Mitzi, então ela deduzia que a Mitzi fez isso por inveja a ela. Então, como ela tinha uma visão totalmente distorcida, ela começa a chorar, né? Porque aquilo, na verdade, roubou a vida dela. Interessante que as pessoas muitas vezes vinculam a sua carência à própria personalidade, né? Tolhendo a minha carência emocional, me rouba, né, a minha liberdade. Com uma pessoa que é praticamente normal, a pessoa fica triste e frustrada. Diferentemente com o narcisista, que ele se torna totalmente violento. Então, a característica que a Mia Goth ela interpreta no filme Pearl é uma característica, né, tipicamente de pessoas que, né, sofrem desse transtorno, que é o transtorno de personalidade narcisista, do quais são, né, a inveja, eles são totalmente invejosos, eles são totalmente arrogantes e totalmente insolentes, né? Até uma certa parte do filme que, quando ela revela a sua verdadeira natureza para a sua cunhada Mitzi, né, a Mitzi fala: se abra para comigo, né? Então ela começa a falar toda o que se passa no seu coração, a sua frustração, a sua vida de inveja, a sua vida repressiva pela sua mãe, né, que a sua mãe, né, a proibia de conhecer o mundo, a responsabilidade sobre o pai, que colocava sobre ela um peso a mais, do qual que ela não poderia, né, se aproveitar das benesses do mundo, conforme a sua característica peculiar do transtorno de personalidade narcisista. Ela começa a falar tudo isso para a sua cunhada, mas só que a cunhada, ela fica meio com medo e ela vai embora. Então ela pega, mata a cunhada, na verdade, né, e dá os restos dela, né, quando faz a mutilação, dá para o jacaré. O interessante também é que ela se relaciona com um projetor, né, de filmes, que ela sonha também que esse homem, né, possa mudar o sentido da sua vida. Quando ela percebe que, quando esse rapaz que ela estava se relacionando, ela percebe que ele ia abandonar, ela não aceitou, né? Ela matou, na verdade. Então vemos um traço, né, de psicopatologia e narcisismo. Então as pessoas, quando sofrem desse transtorno, quando se sentem totalmente ameaçadas, né, elas vão pegar, fazer o quê? Vai tirar a vida da outra pessoa para preservar, né, o seu trajeto, para que nada fique na sua frente e cumpra o seu desígnio.
Interessante que a metáfora que vemos acerca da simbologia do jacaré, que é o Tada, né, que ela dá tanto joga o carro, né, do projetor no lago, e da Mitzi também, que ela joga os restos, né, da Mitzi no lago. Esse jacaré representa os seus instintos mais obscuros. O que significa isso, né? É pegar e destruir tudo aquilo que não está de acordo com o seu sonho para poder continuar algo que é intrínseco à sua natureza. Então é um filme, né, produzido por Ti West, a Mia Goth também, né, que é a atriz principal, que ela é até neta da Maria Glad, é uma atriz global, e se você vê a similaridade é muito grande. E essa a mensagem que eu estou passando para vocês acerca do filme. Se vocês quiserem saber onde é que passa o filme, passa pela Amazon Prime, né? E tem um aplicativo chamado, se eu não me engano, Multiplay, né? E nesse aplicativo passa bastante filmes também acerca de que fala, né, sobre transtorno de personalidade narcísica, psicopatologia e dentre outros, tá? Eu, como sempre, eu agradeço o carinho, viu, pela atenção de todos que vêm e assistem esse vídeo, e é um filme que realmente recomendo para vocês, para que tenha uma certa curiosidade, né, acerca como é esse mundo, né, que é totalmente, vamos dizer, né, inominável, que é o mundo dos psicopatas e dos narcisistas. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima. E tenha cuidado, pessoas que são muito charmosas, porque os narcisistas, eles têm um charme, mas o seu charme é totalmente superficial. Então, quando você descobre quem eles realmente são, eles podem lhe dar um problema muito grande. Muitas vezes não pode tirar a sua vida, mas muitas vezes pode até roubar os seus sonhos. Então, cautela sempre. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.